Fala pessoal, trazendo mais um vídeo de investimentos aqui para vocês, dessa vez sobre ações, as queridinhas de vocês. Mais especificamente, vou comentar hoje sobre o terceiro trimestre de 2023 da Neoenergia. Tá? Não vou dar uma visão geral sobre a empresa, como ela faz dinheiro, como é que ela funciona. Vou falar apenas do que impactou os resultados nesse trimestre, tá? Antes de começar o vídeo, preciso fazer aquele disclaimer clássico de que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Você deve encará-lo como um vídeo educativo e informativo para daqui extrair melhores informações para a sua própria tomada de decisão de investimentos, beleza? Então, feito o disclaimer, vamos lá, né? Energia, terceiro trimestre de 2023. Operacionalmente falando, a Neoenergia apresentou bons resultados, tá? Sem nenhuma piora muito grande, sem nenhum susto, tá? Então a gente teve aí mais clientes, 317 mil clientes, mais especificamente de aumento, né, do ano passado para esse, mais energia injetada, mais energia distribuída, apesar da pressão no segmento industrial, que teve uma redução de 17% frente ao ano anterior. Eu estou considerando na maioria dos dados aqui o período de 9 meses de 2023. Eu não gosto nunca de olhar apenas resultados trimestrais, acredito que sejam muito influenciados pelo curto prazo. Gosto sempre de olhar os resultados mais de longo prazo, tá? Tanto historicamente falando dos anos anteriores, desde 10 anos atrás, 20 anos atrás, quanto dos anos recentes, tá? Então, sempre vou mencionar aqui mais resultados dos 9 meses, dos 12 meses, a depender do lançamento aí do trimestre, tá? Então, a gente teve um aumento no índice de inadimplência também. No caso aqui, o índice de arrecadação reduziu dos 99,2% para 97,11%. Obviamente, isso pressiona os resultados da companhia. Também índices de duração e frequência das quedas de energia, a gente tem resultados em geral decrescentes e dentro do limite regulatório. O único que foge do limite regulatório é o resultado de FEC da Neoenergia Brasília, né? Lembrando que a Neoenergia Brasília ela é uma aquisição recente da empresa. Há uns 2 anos atrás, a Neoenergia fez a aquisição da SEB, que era a Estatal de Energia de Brasília, e tem feito, acredito, a meu ver, de maneira excepcional, o turnaround dessa companhia, tá? Então, o único que foge do limite regulatório é o FEC na Energia Brasília, tá? A gente teve também revisão tarifária na Elektro, com um aumento médio, né, de 7,2% para o consumidor final na sua conta, né, de energia, e uma revisão tarifária na Neoenergia Brasília, antiga SEB, de 9,32% de impacto para o consumidor final. Esses dados eu tiro, obviamente, do release de resultados da companhia. Então, se você pegar o release aqui, terceiro TRI de 23, você tem, logo nas primeiras páginas, todos esses dados operacionais que eu coloquei aqui. Vou passar rapidamente mais uma vez, né? O número de consumidores aumentou 317 mil. Energia injetada, tem uma pressão muito grande aqui da energia distribuída, no caso, para o segmento industrial. As indústrias no Brasil, elas não têm grandes vantagens competitivas com relação às indústrias mundiais, em decorrência de N fatores. A economia brasileira também sempre dá uma patinada. A gente tem também a sazonalidade dos resultados, né, das indústrias no terceiro TRI, né? Isso tudo impacta os resultados aqui da Neoenergia também, tá? E obviamente a gente tem a migração dessas companhias, principalmente as industriais e as grandes comerciais, para o mercado livre de energia. Então a gente tem também mais esse impacto sobre os resultados da Neoenergia. Mas no geral, o total de energia distribuída a gente teve um aumento, se a gente considerar tanto o mercado cativo, o mercado livre e o mercado de geração distribuída, que são as placas solares instaladas nas residências, né, que é um dos segmentos que apresenta maior crescimento nos últimos anos. A gente tem um total de energia distribuída pela companhia com um aumento de 2,4% do ano passado para esse, tá? Lembrando que a Neoenergia já é uma empresa com 5 subsidiárias de distribuição, não é nenhuma novata, não é uma companhia pequena. Então, qualquer aumento de 3% é um aumento significante, né? Que no longo prazo, daqui a 10 anos, né, um aumento de 3% todo ano, num período muito grande de 10 anos, por exemplo, a gente tem uma energia distribuída, estimando aqui 50% superior, né, nesse caso.
tá? Então aqui balanço energético, energia injetada total crescente, aqui por subsidiária, não vou entrar muito no detalhe. Índices de perda, né? A gente teve um aumento em geral nos índices de perda. Se pegar aqui Coelba, Pernambuco e a Electro São Paulo tiveram um aumento nos índices de perda com relação aos resultados do trimestre do ano passado, de 2022. E Rio Grande do Norte e Brasília tiveram uma melhora nesses índices também, tá? Obviamente a companhia ela atua de maneira a melhorar seus resultados, né, diminuir suas perdas, e aqui a gente tem algumas das medidas tomadas pela companhia para fazer essa diminuição das perdas, né? Por exemplo, realização de mais de 293 mil inspeções, recuperando mais de 333 gigawatts-hora de energia distribuída, regularização de mais 124 mil clandestinos, entre outras ações, tá? Aqui a arrecadação e inadimplência, a gente teve um aumento da inadimplência no consolidado nesse período, o índice de arrecadação saiu ali no terceiro trimestre de 2022 dos 99,2% para 97,11% no terceiro TRI de 23. Mais uma vez, obviamente, a companhia tem suas ações para mitigar esses efeitos da inadimplência, tá? Por exemplo, realização de 430 mil nesse trimestre, né? Suspensões de fornecimento, 8,6 milhões de cobranças terceirizadas, negociação de 264 mil dívidas de consumidores através de plataforma digital, notificação por WhatsApp. Infelizmente, essas ações elas têm seu resultado com o tempo, né? A gente tem que ter essa cobrança dia a dia, melhora dos processos, para que tanto a inadimplência quanto as perdas elas sejam combatidas, tá? Então isso é um trabalho de formiguinha no dia a dia que tem reflexo apenas no longo prazo. E aqui, com relação à DEC, né, a duração das perdas de energia, e a FEC, a frequência das perdas de energia, a gente tem todas as subsidiárias dentro dos limites regulatórios impostos pela ANEEL, com exceção da FEC, Neoenergia Brasília, tá? O limite regulatório no terceiro TRI de 23 está em 5,12 vezes, né, de frequência de queda de energia, e o obtido 5,4 vezes de queda de energia, tá? Então não é um resultado ruim, tá? Tá quase ali perto do regulatório, e pelo histórico da Neoenergia nas outras subsidiárias e nos outros anos anteriores, a gente vê consistentemente uma melhora nesses resultados dos índices de eficiência, tá? Então, operacionalmente falando, é isso, nada de susto, tudo dentro do esperado. Obviamente tem aí alguns efeitos que muito provavelmente saíram do que estava esperado, né, das metas de gestão, mas nada que impacte o longo prazo, tá? Resultados operacionais bastante consistentes. A gente também teve resultados não recorrentes que afetaram os resultados financeiros, as demonstrações financeiras da companhia, sendo esses três principais aqui, né? Passando aqui para o slide de margem bruta, por exemplo, a gente teve um principal não recorrente, foi o aumento de custos em decorrência de um CAPEX overrun no lote de transmissão Vale do Itajaí, que foi um lote de transmissão adquirido em 2018, tá? E o que seria esse CAPEX overrun? Falando de maneira simples, nada mais é do que um aumento dos custos orçados para esse projeto. Como eu falei, esse projeto foi adquirido em 2018, antes da pandemia, e foi orçado, né, teve seu business plan orçado em um certo valor. Obviamente a companhia não previa, né, ninguém previa a pandemia, e muito menos o lockdown, a quebra das indústrias, né, do supply chain das indústrias, né? Isso tudo afetou o resultado da companhia nesses projetos, né? Ela cita que o IBAMA fechou, por exemplo, durante a pandemia por mais de 18 meses, e o que impactou mesmo foi o atraso na obtenção da licença ambiental, né? O IBAMA estava fechado, não emitiu a licença ambiental para a construção, né, para início das obras da linha de transmissão Vale do Itajaí, e quando a companhia obteve essa licença e passou a fazer a construção dessa linha de transmissão, a gente já estava numa época pós-pandemia,
que, né, muitas commodities dobraram de valor, principalmente as relacionadas à construção civil, né? A gente teve um aumento muito grande, por exemplo, dos metais, que são insumos bastante utilizados, né, na construção de uma linha de transmissão, e isso impactou de maneira relevante os resultados da companhia, né? Os custos de construção aumentaram muito e a gente viu o reflexo nesse trimestre, tá? Um custo adicional de 1,1 bilhão de reais na construção desses projetos. Isso impacta no resultado da margem bruta, principalmente no regime de competência, né? Então, no regime de competência, nos 9 meses, né, tanto 23 quanto 22, a gente tem uma margem bruta decrescente em 3%, principalmente em decorrência desse CAPEX overrun, desse aumento de custos na construção de linha de transmissão. Mas quando a gente olha aqui para a margem bruta caixa, a gente percebe que não houve um impacto muito grande, na verdade houve até um aumento, né? Um aumento de 6% nos resultados, que mostra aí uma consistência operacional, apesar desse lançamento não recorrente aí. Beleza? Despesas operacionais também não tem muito o que falar, a gente tem aqui despesa operacional de um ano para o outro crescente em 5%, né? Despesa operacional ajustada. Se a gente considerar que o índice de inflação do ano passado para esse ano, né, o IPCA, está aí por volta dos 4%, 5%, então a gente basicamente teve um resultado em linha com os custos inflacionários superiores, tá? E lembrando que, né, a empresa está em período de investimentos, né, então tem muita mão de obra contratada, tanto para fazer a construção desses empreendimentos de linhas de transmissão, né, tem mais 8 projetos de linhas de transmissão sendo construídos, né, para entrada em operação em 2024, 2026, 2027, e também para manutenção, né, e investimentos no setor de distribuição, né. No setor de distribuição, a gente tem que ter a manutenção de todas as linhas, né, a extensão muito grande, tem que ter investimento em material, em mão de obra, em automóveis, né, para fazer levar os funcionários até lá para fazer essas adequações das linhas de distribuição, entre outros fatores, tá? Isso tudo aumenta a pressão sobre as despesas operacionais, mas como a gente vê, a empresa é bastante eficiente nesse sentido, também não tem muito o que comentar aqui, tá? De não recorrente também, a gente teve um ganho de equivalência patrimonial no valor de 1,5 bi, em decorrência de mais-valia na transação de permuta de Dardanelos por Telespires, né? São duas hidrelétricas. A Neoenergia fez a aquisição dos 49% restantes, né, da hidrelétrica de Dardanelos, que estava na mão da Eletronorte, né, que é uma das subsidiárias da Eletrobras, e fez a troca, né, pegou essa 49% de Dardanelos e trocou, né, passou para a Eletronorte 51% da sua participação que tinha na hidrelétrica de Telespires. Nessa transação, houve aí um ganho não recorrente, né, decorrente de mais-valia, né, provavelmente um valor de ajuste com relação ao custo contábil lá lançado no balanço, no ano em que foi adquirida a hidrelétrica de Telespires, né? Então a gente teve um ganho aí de 1,5 bi. Isso é regime de competência, também não afeta caixa, tá? Não entrou caixa na companhia, mas houve essa atualização, um ganho de mais-valia, que é um ganho contábil. Esses dois ganhos, né, tiveram mesmo um valor nominal razoavelmente parecido, então meio que equilibraram os resultados. Além desses essas transações não recorrentes aqui que afetaram o regime de competência, a gente teve uma que afetou o regime caixa, que foi a venda de 50% de 8 ativos de transmissão que a Neoenergia tinha e vendeu para um dos fundos soberanos de investimento lá de Singapura, né? Então, o fundo soberano pagou no terceiro trimestre 1,1 bilhões pela aquisição de 50% desses 8 ativos de transmissão que a companhia detinha. Beleza? Então, a gente vê aqui que o lucro atribuído aos controladores, né, de um ano para o outro, teve uma certa estabilidade, né, porque um lançamento não recorrente compensou o outro, e a principal pressão que a gente percebe nos resultados da companhia, na verdade, veio do resultado financeiro, tá? A gente teve uma despesa líquida
despesa financeira líquida, com aumento de 30% frente ao ano anterior, né? Saindo aí dos 2,8 bilhões de reais para 3,7 bilhões de reais, um aumento de 1 bilhão de reais aproximadamente, tá? Que é um resultado bastante, que tem um impacto bastante grande, tá? Um aumento na despesa bastante grande. Isso é em decorrência do aumento do saldo médio da dívida. A gente tinha aqui em 2022 um saldo médio de 36,5 bilhões de reais e passou para 38,4 bilhões de reais, um aumento praticamente aí de 2 bilhões de reais no período. Isso é em decorrência dos grandes investimentos que a companhia tem feito, principalmente nos segmentos de distribuição e de transmissão, tá? Só esse ano de 2023 foram 6,5 bilhões de reais investidos, principalmente nesses dois segmentos, mas também na geração, né, de energia. Mas o funding está controlado, tá? A dívida está razoavelmente controlada, apesar desse aumento no saldo médio. A dívida, né, o indexador aqui, dívida líquida por EBITDA, que é bastante utilizado pelo mercado de capitais para determinar a saúde financeira de uma companhia, está aí por volta dos 3,11 vezes, né? Que eu acredito que seja o limite do conservador. Um índice um pouco superior, né? Já de 4, 5 vezes, eu acredito que fica um pouco esticado para se operar no Brasil, porque no Brasil a gente sempre tem riscos adicionais aí de uma grande volatilidade tanto nas taxas de juros quanto nos índices de inflação, e também sempre há o risco, né, a sombra daquele risco de interferência política, principalmente no segmento das distribuidoras de energia, né, que impactam diretamente no orçamento das famílias e podem levar a algum momento, né, um governo tomar uma medida mais populista de impedir os repasses que as distribuidoras de energia precisam fazer, né, para compensar seus aumentos de custos e remunerar de maneira adequada o seu capital e, em decorrência disso, melhorar o serviço prestado ao consumidor, né, e o governo pode impedir, né, esses repasses de custos, né, do faturamento da receita para os consumidores finais, tá? A dívida por funding está bastante bem feita, né? Tem fundos diversos aqui, bem diversificadas as fontes de capital da companhia, sendo a principal fonte de dívida, né, de capital para a companhia os mercados de capitais internos, que seriam as famosas debentures, né? São títulos de mais longo prazo e obviamente se adequam aos recebimentos também de longo prazo das concessões que essas distribuidoras de energia, as transmissoras de energia possuem, né? Então a gente tem aqui também bancos de fomento nacional, que tem sempre um custo bastante competitivo, representando o segundo maior funding da companhia. Temos bancos comerciais internacionais, que têm taxas bastante competitivas, mas aí a companhia fica sujeita às variações cambiais, obviamente deve contratar os famosos hedge cambiais, né, para fazer amenizar, né, essas variações nos seus resultados. E aí bancos de fomentos internacionais com taxas bastante competitivas e bancos comerciais nacionais, que seriam as taxas mais elevadas, né, os custos mais elevados de empréstimo, representando apenas 1% do seu funding. Indexadores da dívida também bem diversificados, sem nenhuma exposição muito grande a um índice de inflação específico ou a taxa de juros, né? Há uma diversificação muito bem feita aqui, a exposição tanto à taxa de juros quanto a índices de inflação de maneira equilibrada. De qualquer maneira, o custo da dívida aumentou do ano passado para esse, em decorrência do aumento da taxa de juros, né? Saiu aí de 11,4% ao ano em 2022 para 11,9% ao ano, na média até o final do terceiro trimestre de 2023, tá? E isso, obviamente, impactou nas despesas financeiras da companhia, assim como o aumento do saldo médio da dívida também impactou, tá? Então, foram esses dois principais fatores que levaram ao aumento das despesas financeiras e uma piora dos resultados, tá? Mas como a gente viu aqui, a dívida continua super bem controlada, e são investimentos necessários que a companhia precisa fazer, né? E até maturar esses novos investimentos, tanto em linhas de transição como o turnaround da antiga SEB, né? A distribuidora da Energia Brasília, a companhia vai ter que, né, vai levar um tempo ainda
para obter os resultados positivos desses investimentos e no futuro poder abater suas dívidas, tá bom? Mas de qualquer maneira, dívida bastante bem diversificada. Então, conclusões finais, né? A Neoenergia, eu disse que eu não ia falar especificamente do negócio, como é que funciona, mas a Neoenergia ela atua em todos os segmentos de energia elétrica do Brasil, tem obviamente o maior peso na distribuição de energia, mas conta também com projetos em transmissão, tem mais 8 projetos por vir aí até 2027, tem a geração hídrica, tem a geração eólica, tem a geração térmica, tem a geração solar também, com bastante equilíbrio entre essas geradoras, tá? Então é uma companhia energética bastante interessante aí para o investidor, tá? Que queira estar exposto aos diversos setores de energia elétrica do mercado brasileiro. Apesar do impacto de não recorrentes, tanto ganhos quanto perdas, a empresa continua operacionalmente redonda. Resultados, né? A companhia apresenta resultados crescentes em decorrência da expansão das suas operações nos últimos anos e a perspectiva é que continue a apresentar esses resultados crescentes em decorrência da entrada em operação dos projetos futuros, né, de transmissão e aumento da conquista de novos clientes, né, tanto no setor de distribuição também. Tem perspectiva de crescimento futuro, né? Aqui, obviamente, chovendo no molhado, já falei isso aqui anteriormente. E é importante que o investidor, ao investir na Neoenergia, ele tenha consciência dos riscos que ele está exposto no setor de distribuição, principalmente de interferência política, e observar sempre atentamente a dinâmica dos níveis de alavancagem da companhia, tá? Permanecem saudáveis até hoje, mas como eu falei, o Brasil não é para amadores e operar com uma dívida muito alta no Brasil é sempre arriscado. Mas de qualquer maneira, caso aconteça algum tipo de emergência, né? Caso um índice de inflação dispare muito fortemente, a taxa de juros também, há sempre a possibilidade da empresa fazer venda de ativos, né, de linhas de transição, de até mesmo, né, chegando no limite, né, exaurindo essa hipótese até o limite, fazer a venda de uma subsidiária de distribuição, tá? Mas acredito que não seja o caso no momento, mas obviamente o investidor tem que ter sempre esse risco no radar, tá bom? É uma empresa de valor com crescimento moderado e consistente, tá? É uma empresa com crescimento de reloginho, não vai apresentar resultados muito crescentes, muito voláteis de um ano para o outro, mas a gente pode ver aí que o histórico mostra que é uma empresa que tem resultados crescentes de maneira consistente. De pouquinho em pouquinho ela vai crescendo ao longo dos anos. E empresa de valor nada mais significa do que uma empresa avaliada ao índice preço-lucro relativamente baixo, né? Hoje a gente tem aí o índice preço-lucro de acordo aqui com o Google Finance em 5 vezes, que é bastante atraente, mas acredito que seja em decorrência tanto da percepção de valor da companhia, né? Não ter esse crescimento muito robusto estimado aí pelos mercados, quanto pelo passado recente das distribuidoras de energia elétrica, né? As distribuidoras de energia elétrica não têm um histórico muito bom no Brasil, mas acredito que isso era na época em que essas distribuidoras eram estatais. A grande maioria das distribuidoras de energia elétrica eram estatais, né? De acordo com cada estado tinha sua distribuidora. E obviamente as estatais elas não têm muito incentivos para ter uma operação o mais eficiente possível, tá? Então, nos últimos anos, desde que as companhias privadas têm assumido as operações, o que a gente verifica é uma melhora robusta nos resultados das diversas companhias de distribuição. Obviamente, há sempre essa sombra de interferência política e esse histórico aí, esse passado, vamos dizer assim, um pouco manchado, né? Então, basicamente é isso que aconteceu no terceiro trimestre de 2023 da Neoenergia. Se você viu esse vídeo até o final, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal também. Se quiser me seguir no Instagram, vou deixar o meu @ fersenando aí na descrição. Lá eu não posto tanto conteúdo de investimentos, é mais a minha vida pessoal, mas pelo menos ter um contato mais direto comigo, caso você queira. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E bons investimentos, galera. Até a próxima.